Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, hoje é a nossa aula número 3 do nosso projeto e eu parei na aula passada no final da Segunda Guerra Mundial, né? Eu dei um spoiler dizendo que os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, vai mudar o jogo, os Estados Unidos vai alterar o rumo de como o dinheiro é visto. Porém, a gente tem que começar a falar sobre o Brasil, né? Então, antes de ver essa mudança dos Estados Unidos, a gente vai ter que começar a falar do dinheiro aqui no Brasil. Então, a aula de hoje vai ser dividida e na primeira parte da aula eu vou estar respondendo as perguntas que deixaram para mim no Instagram e na segunda parte da aula eu vou estar inserindo o Brasil na história do dinheiro. Então, nessa segunda parte a gente vai ver como o dinheiro começou a se valorizar e começou a se mover, né? Como é que ele começou a ser comercializado no Brasil. E a gente vai conversar até a parte que a coroa portuguesa chegou aqui no nosso país. Beleza? Então, na aula de hoje, a gente vai inserir o Brasil na conversa. Vocês vão começar a entender como é que o dinheiro circulava aqui no Brasil. E a gente tem uma pergunta de um inscrito falando sobre fundos imobiliários e renda fixa. Eu vou responder essa pergunta. Vamos ver se essa também é a dúvida de vocês. Eu trouxe a minha frutinha aqui, ó. Hoje é uma pera. Cada dia que eu venho gravar, né, eu trago uma frutinha. Essa daqui é uma pera. Bom, eu vou comer a minha pera enquanto a gente se organiza para a aula. Então pega o papel, pega a caneta e vamos para a aula, que hoje a gente vai inserir o Brasil na história. Bom, e antes de começar a aula de hoje, eu vou responder aqui a pergunta do Victor. Ele me mandou essa mensagem no Instagram. Eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo. Quem quiser me mandar mensagem, eu posso estar trazendo aqui, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas. E o Victor, que é um garoto novo, né? E tem muito ainda o que crescer em relação à renda, né? Em relação a patrimônio. Bom, e antes de começar a nossa aula, eu vou responder a pergunta do Victor. Ele deixou uma mensagem no Instagram. E o legal do Victor é que ele é um garoto novo, né? Então ele tem muito que crescer com relação a patrimônio, com relação a dinheiro, com relação à riqueza. Tem muita coisa ainda boa para vir para ele. E eu tô vendo que ele tá empolgado, ele já me mandou algumas mensagens. Como ele é uma pessoa que está sempre interessada, mandando mensagem, então eu falei assim, pô, vou responder ele via vídeo, né? E a gente vai analisar aqui as perguntas dele, porque às vezes a pergunta que ele tem é uma dúvida de outras pessoas, né? A gente sabe que aqui essa aula vai ser básico do dinheiro, porém ele vai fazer uma pergunta um pouco mais avançada já, mas como ele é um iniciante e vai ter iniciantes aqui, então eu acho que vai ajudar os iniciantes que vão estar assistindo esse vídeo. Bom, primeira coisa que ele me pergunta é qual o valor mínimo que eu posso usar para começar a investir em dividendos de fundos imobiliários. Victor, o que acontece é o seguinte: você quer investir em fundos imobiliários, né, para poder gerar dividendos, né? É isso que eu estou entendendo, para poder gerar dividendos, e com esses dividendos você vai ter uma renda. E o legal do fundos imobiliários é que o dividendo ele cai mensalmente. Então todo mês você tem um pagamento ali do dividendo do fundo, né? Às vezes esse dividendo diminui, às vezes esse dividendo aumenta, mas todo mês você tem aquela renda, né? E para quem não conhece o fundo imobiliário, os fundos imobiliários estão aqui, existe dois tipos de fundo basicamente, que é o fundo de tijolo e tem um fundo de papel. Se eu começar a falar só sobre o fundo imobiliário, a gente não passa para a aula de hoje, então eu vou tentar resumir as respostas para ele, não vou aprofundar a ideia, mas futuramente posso fazer um vídeo falando sobre fundos imobiliários. O que acontece? O valor mínimo é o valor da cota, Victor. Então, assim, se você acha um fundo interessante,
né? Você achou um fundo interessante e aí a cota desse fundo custa 110, 120 reais, você já pode com esse dinheiro começar a investir. Então assim, é claro que se você tiver menos que isso, já começa a ficar difícil porque você vai limitar as suas opções para comprar o fundo, que às vezes tem um fundo que é interessante para você, custa 120 reais, e se você tiver um valor de 100 reais, está faltando 20 reais para você comprar esse fundo, então o ideal é que você espere um pouco mais para você conseguir esses 20 reais e comprar aquele fundo de 120. O nome disso se chama cota, né? A cota é o pedaço, né? Para quem está me ouvindo não tem ideia do que é o fundo imobiliário. Imagina que você tem um shopping, né? E o shopping vale. Esse shopping vale. Vamos botar aí 5 bilhões. É um grande shopping, vale 5 bilhões. Aí você divide esse shopping em 5 bilhões de fatia. Cada fatia vai valer R$ 1, né? Então cada cota desse shopping vale R$ 1. É um exemplo aqui, uma continha de padaria para não me estender. Então existem as cotas, né, que são os valores pequenos desse shopping, né, e hoje em dia você consegue comprar algumas cotas de fundos interessantes a 100, 110 reais, 120 reais. Então assim, eu diria que você tendo o valor você analisando o fundo, descobrindo qual é o fundo que você quer, você vê quanto é que custa a cota e aí você pode estar fazendo o seu primeiro aporte comprando uma cota do fundo, tá? Então é o básico. Tendo o dinheiro de uma cota já pode começar. Então em torno aí de 120 reais eu acho um valor legal para você já ir começando a pesquisar um fundo interessante que você possa investir. Bom, voltei, eu tive que dar um pause porque minha cachorrinha estava fazendo barulho. Então, continuando aqui as perguntas que o Victor me deixou, eu vou tentar ser um pouquinho mais rápido, mas sabe que o professor fica repetindo toda hora a mesma coisa, né? Isso aí é uma coisa que está no nosso coração de professor. Vamos lá. Ele deixou aqui uma segunda pergunta, né? Quais são os fundos um iniciante deve começar, né? E quais fundos o iniciante deve começar? O iniciante, para investir, não existe um fundo específico para o iniciante investir, não existe uma ação específica, não existe um índice específico, não existe um ETF específico. Tudo isso é investimento, são tipos de investimento. Isso não existe para iniciante. Ó, esse aqui é para iniciante, pode ir nessa ação que é para iniciante, pode ir naquele fundo que é para iniciante. O que existe são métodos. O sistema econômico ele funciona através de método. Vou dar aqui 2 exemplos. Ó, esse livro aqui é do Décio Bazin. Ele tem um método. Ele é baseado num método de dividendos, tá? Esse livro aqui é a fórmula mágica para bater o mercado de ações, tá? Ele tem um método que ensina você a encontrar as ações mais baratas da bolsa. Só que eu não estou indicando esse livro para vocês. Vocês podem comprar, ler, mas não é uma indicação minha. Esse livro tem 2 métodos que eu gosto, então eu tenho eles aqui. É fácil de aplicar esses métodos depois que você lê? Não. Depois que você lê, ainda é difícil de aplicar. Você tem que conectar com outros livros. Não é uma coisa tão simples. Porque se fosse assim, qualquer um comprava um livro e começava a investir, começava a ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores não funciona desse jeito tão simples. E os fundos imobiliários também não funcionam assim. Então não existe um fundo para iniciante. O dinheiro do iniciante fica junto com o dinheiro do cara que é intermediário, com o dinheiro do cara que é avançado. O que muda é a quantidade de dinheiro. Normalmente o cara que é avançado tem muito mais dinheiro do que o cara que é iniciante. Isso é verdade, porque ele já está há mais tempo. Quanto mais tempo você está no mercado de ações, mais experiente você fica e melhor você fica para você poder entender tanto os fundos imobiliários quanto a Bolsa de Valores de forma geral. E então não existe por onde começar, por exemplo. O que existe é um método. Por exemplo, eu tenho o meu método de investimento, que é baseado em
4 métodos que eu juntei e criei o meu método de investimento. É tipo o mestre Miyagi, né? Você já viu o mestre Miyagi? Ele mandava lá, pinta a cerca e tal. Aí o Daniel, não quero pintar a cerca lá do Karate Kid antigão. Né? Não é do Cobra Kai de agora não, Karate Kid bem antigo. Pinta a cerca. Eu, não quero pintar a cerca porque eu não vou aprender Karatê. Mas aí ele aprendeu Karatê em 6 meses, virou faixa preta e ganhou um campeonato. O que ele fez? Ele fez um método que é um método muito mais rápido do que o outro método, que é o Cobra Kai, que você demora mais tempo para poder passar de faixa e tal. Porém, o Daniel, ele tinha uma vantagem, né? Porque o professor dele fazia um personal com ele, era só um aluno. Então ele tinha um serviço personalizado. Mas é um método, você tem que ter um método, tá? Bom, vamos aqui. O que vocês vão ver de diferente é que muitas vezes você vai encontrar renda fixa pagando mais do que o IPCA, né? Mais 6. É uma renda fixa pagando mais do que o Tesouro Direto, que Tesouro Direto ele é um tipo de renda fixa, mas existe outras. Então você vai ver outros investimentos de renda fixa pagando mais que o Tesouro Direto, só que são mais arriscados, porque essa relação que a renda fixa é sem risco é porque as pessoas associam que a renda fixa é só Tesouro Direto, e não é só Tesouro Direto. É que o Tesouro Direto você está emprestando para o governo, dificilmente o governo não vai pagar. O governo pode deixar de pagar? Pode deixar de pagar sim. A gente não sabe o que acontece. O Collor, por exemplo, segurou o dinheiro de todo mundo no banco, lá na poupança, e virou um caos. Então, o governo ele pode deixar de pagar, mas eu não vejo isso acontecer. Eu acredito que pelo menos o governo que está hoje e os governos anteriores sempre pagaram, e esse que está, eu acredito que também vai pagar, e eu não vejo isso, eu não vejo um cenário dele não pagando no futuro, entendeu? Isso não dá para mim, a economia do Brasil não sendo uma economia maravilhosa, eu não vejo esse cenário. Então, a renda fixa, ela é arriscada dependendo de qual for a renda fixa. A gente tem o Tesouro Direto, que é menos arriscado, porque você só não recebe se o governo não pagar. Quando ele fica IPCA mais 6, ele é muito atrativo, ainda mais para quem pensa em longo prazo e para quem está perdido, não sabe onde colocar o dinheiro. Então ele junta esses dois grupos de pessoas, né? Se a pessoa tiver com esses dois problemas, ela quer guardar o dinheiro a longo prazo e ela não sabe onde colocar o dinheiro, o IPCA mais 6 ele começa a se tornar interessante. Mas o que acontece? A primeira regra do investimento é a gente não indicar, né? E aqui ele está pedindo uma indicação. Eu não estou indicando a renda fixa para você, mas eu estou deixando claro aqui o meu ponto de vista, o quanto ela é interessante e em que momento ela é interessante, com quais valores ela é interessante para mim no meu método, tá? E se o seu método for parecido com o meu, ou se o seu método começar a ficar próximo do meu, talvez você comece a enxergar ela da mesma forma que eu enxergo. E qual é a forma que eu enxergo? Opa, parei aqui um pouquinho a aula só para dar um recado. Vocês estão curtindo aí as dúvidas do Victor, porém eu tenho um recado para trazer para vocês. Dia 3 de abril é o dia que eu vou mostrar o meu método de investimento para todo mundo. E você não pode ficar de fora. Como é que faz para participar? Você entra no grupo de WhatsApp, o endereço está aqui embaixo. Já vai fazendo parte do nosso grupo. Lá você vai receber o endereço eletrônico. Essa aula vai ser online. Será às 20 horas, no dia 3 de abril, que é uma quinta-feira, tá? Então, não fica de fora. Você vai aprender muita coisa. Eu vou entregar o meu método de investimento e você vai sair sabendo como eu invisto. Então, não fique de fora. Bom, para quem quiser me mandar dúvidas, pode utilizar o Instagram. Ele é novinho. E me manda um direct que eu respondo lá mesmo no Instagram, ou se for alguma coisa um pouco mais elaborada, eu trago aqui para compartilhar, porque às vezes é uma dúvida de uma outra pessoa. E fique aí com
com a aula, com a explicação e as respostas que foi dada por Victor. Abraço. Bom, como é que eu enxergo? Eu enxergo que existe essa possibilidade, né, do investimento, só que se você colocar, no caso assim, se eu colocar muito dinheiro na renda fixa, eu deixo de ganhar dinheiro, porque eu tenho um método eficiente na Bolsa de Valores que me rende um lucro que é muito maior do que a renda fixa. Então, eu não posso deixar o dinheiro lá, porque senão eu deixo de ganhar dinheiro, percebe? Então, para o meu método, se eu usar muito a renda fixa, deixar muito dinheiro na renda fixa, já começa a complicar para mim. Então, a Bolsa de Valores se torna o local mais interessante para o meu dinheiro ficar, para os meus investimentos ficar. Só que até o momento que a pessoa, do momento que a pessoa começa a querer investir, até o momento que ela vai aprender um método específico para poder comprar uma ação, então assim, começou a investir hoje, existe um passar de tempo até ela ter um método específico para poder começar, não, agora eu vou comprar ações, vou usar esse método aqui. Então existe esse passar de tempo. Nesse período, normalmente as pessoas têm um valor maior na renda fixa. Por quê? Porque ela ainda não está madura o suficiente para poder investir grande parte do seu patrimônio na Bolsa de Valores. Beleza? Então, o que acontece? A renda fixa, como eu já disse, ela se torna interessante, né, partindo desse princípio. E com relação aqui à corretora, meu querido, eu vou falar 4 corretoras aqui, eu não estou sendo patrocinado, mas se essas corretoras quiserem entrar em contato comigo aí, eu estou à disposição. Pode entrar em contato, a gente conversa aqui, quem sabe eu consiga cupons para os alunos que estão aqui assistindo, coisas assim que eu possa dividir com os meus alunos e seria muito interessante. Então o que acontece? Se você for usar a XP, que a XP é a mais conhecida aí no mercado, eu já falo para você não começar pela XP, vai pela Clear, porque a Clear é menos taxa. Qual a diferença da Clear para a XP? A XP é banco, a Clear é corretora. Só que a XP é um banco que é dona da Clear, percebe? Então você está dentro da mesma empresa. Qual a diferença? A XP como banco, ela pode te dar cartão de crédito, você pode fazer Pix. Então tem tudo aquilo que um banco digital tem. A Clear é uma corretora de investimento. A XP é dona da Clear, só que a Clear você só vai poder trabalhar com TED, vai ter limitações. E por que eu indico a que tem limitações e não a que é completa, que é um banco? Porque a que tem limitações, ela te cobra menos taxas, e você amanhã ou depois, se você quiser aprender um investimento avançado que eu tenho no curso, né, no meu curso, eu faço pela Clear, na XP eu não consigo fazer. Então, tipo assim, você consegue na Clear ser iniciante, intermediário e avançado. Na XP, quando você se torna avançado, já começa a ficar um pouco mais complicado, porque o mercado de opções, por exemplo, você não pode atuar, que é onde eu ganho bastante dividendo sintético, que é uma coisa que eu falo mais lá na frente. Então isso você não consegue fazer na XP. Você consegue ser avançado na XP, mas não consegue atuar no mercado de opções. Então, quando você ficar avançado, ela vai te limitar. E aí, essa mesma empresa tem uma corretora que deixa você fazer esse tipo de serviço, né, que é Clear. Agora, se você quer um banco, né, porque a XP é um banco, né, e a Clear é uma corretora. Então, a corretora te dá essas opções de você poder fazer esse investimento mais avançado. Agora, se você quiser um banco, aí você pode ir para o Banco Inter, pode ir para o Nubank, você pode procurar um banco digital. Eu estou te dando exemplo de 2 aqui, mas você pode procurar um outro. Esses bancos não vão te dar a possibilidade de fazer um investimento um pouco mais arriscado em opções. Eles vão te limitar, mas eles vão te dar cartão de crédito, eles vão te dar até empréstimo também. Né, não estou recomendando você pegar empréstimo não, mas estou dizendo que eles têm essa abertura de empréstimo, cartão de crédito, Pix. E a corretora que eu gosto, que é Clear, ela não dá nada disso, porque ela é bem fria com relação ao fato de as pessoas que estão lá são pessoas que fazem só investimento, e é TED, segunda a sexta, horário bancário, e o negócio é bem mais voltado para investimento mesmo, e aí limita esses serviços a mais, tá bom? Agora vamos para a aula,
15 minutinhos aqui, porque o Victor deixou muitas perguntas, mas eu vou deixar meu Instagram, tá? Para quem quiser fazer. Bom, eu vou deixar meu Instagram para quem quiser me mandar pergunta, me manda um direct. Esse Instagram é novo, então tem pouca gente. Então estou dando conta de responder todo mundo, ou eu respondo, ou então eu faço um vídeo, porque eu fiz o Instagram há pouco tempo, né? O Instagram novo, né? Então dá pra dar conta de responder todo mundo. Não sei quando ele começar a encher como é que vai ficar. Eu vou sempre fazer o esforço para estar respondendo todo mundo. E quem tiver dúvida sobre a aula, coloca aqui nos comentários, tá? Quem quiser uma pergunta muito específica, que não tem nada a ver com a aula de hoje, como o Victor, manda lá no direct que eu vou trazer a pergunta e a gente vai expor a pergunta para poder ajudar outras pessoas. Às vezes a sua dúvida é a dúvida de outras pessoas, tá ok? Então, me segue lá no Instagram, eu vou deixar o meu Instagram aqui embaixo, tá? E vamos para a aula de hoje, tá? Que a gente tem muito o que conversar. Abraço. Bom, no capítulo anterior a gente falou da conversibilidade. A Inglaterra, né, ela mudou a credibilidade do dinheiro e a partir daquele momento ela estocava ouro e prata no seu banco central, o Banco Central da Inglaterra. E isso fez com que os países começaram a copiar o modelo. Bom, no capítulo 7 a gente vai ter que retornar à história, voltar um pouco à história, porque a gente vai ter que começar a inserir o Brasil nessa história, já que a gente tem que fazer um paralelo da história do Brasil com a história do mundo, mas a gente está focado aqui só na parte de entender o funcionamento do dinheiro, tá? Então, só esse pedaço da história que interessa a gente, como o dinheiro no Brasil, né, ele foi se desenvolvendo até os dias de hoje. Bom, eu vou me atentar mais a falar da parte econômica e vou fazer esse pequeno resumo aqui para a gente poder aproximar a história do Brasil com a história do mundo, né? Lá no capítulo 6, quando a gente parou lá na Segunda Guerra Mundial. Bom, eu trago aqui o capítulo 7, a economia colonial, e a gente sabe que os portugueses chegaram aqui em 1500, né? E tem estudos que revelam que os portugueses já sabiam que o Brasil existia muito antes de 1500, mas é aquilo. Não vou entrar nesse mérito aqui porque eu vou focar só na parte do dinheiro. Bom, entre 1500 e 1530, a principal forma de ter ganhos aqui no Brasil era a extração do pau-brasil, só que os nativos, eles não tinham ganho com essa extração, né? Quem tinha ganho era a corte portuguesa que mandava extrair o pau-brasil, e esse pau-brasil era comercializado no mundo todo e quem ganhava dinheiro era Portugal. Bom, só que para poder retirar esse pau-brasil, eles precisavam dos índios, eles precisavam dos nativos porque a mata era difícil, e os nativos seriam grandes parceiros nesse início. Então, o escambo foi a primeira forma de comércio aqui no Brasil, já que não havia moeda. E, durante esse período, os portugueses trocavam as coisas com os índios, né? Principalmente armas e objetos de ferro, e com isso os índios conseguiam caçar, assim, já caçavam assim, de uma forma muito eficaz, porém com os objetos novos aquilo foi ficando mais fácil para eles. Então os índios acharam interessante no primeiro momento e aceitaram essa condição, né? O que seria um problema futuro, já que quando começou o ciclo da cana-de-açúcar, os portugueses começaram a escravizar os índios. Quer dizer, começou a ficar uma situação desumana. Porém, o que a gente tem de história com relação ao dinheiro? Nessa época já começou a ter uma comercialização de moedas de ouro dentro desse período. Eles tinham uma forma de poder trocar esse dinheiro, não existia dinheiro em nota, mas eles já começaram a
utilizar moedas. Abriram um banco em Salvador, foi o primeiro banco do Brasil, mas ele não tinha a conversibilidade, e nessa época ainda não existia a conversibilidade, mas já existia uma moeda e essa moeda ela circulava no Brasil. Bom, aí a gente passa aqui pelo ciclo do açúcar, né? Não vou entrar explicando, porque a gente está focado aqui em entender o dinheiro. A gente sabe que o ciclo do açúcar trouxe grande riqueza, mas a gente ainda não tem a conversibilidade e é o que a gente está procurando, né? Bom, veio depois o ciclo do ouro e do diamante, aonde a corte portuguesa, que ainda não tinha chegado aqui no Brasil, mas de lá da Europa ela comandava, decidiu extrair ouro e diamante do nosso país. O nosso país sustentou, né, a corte portuguesa por muito tempo, né? Sustentou Portugal por muito tempo até demais, na minha opinião. Mas era o que acontecia. Bom, quando teve esse ciclo do ouro e do diamante, facilitou, né, o movimento de moedas e o movimento financeiro. Já tinha o banco em Salvador e esse banco ele veio para o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro começou a ganhar um grande foco na história. Bom, aqui eu vou pular uma partezinha aqui, tá? Que são as atividades econômicas, porque a gente tem que se atentar a só o dinheiro. Eu fiz um resumo aqui, tem um resumo de tudo que foi economia na época, mas a gente está tentando entender como é que funcionava o dinheiro. Em 1808, a corte portuguesa já estava aqui no Brasil, né? Ela teve que sair de Portugal por conta de Napoleão e ela veio para o Brasil. Não vou entrar nesse mérito porque também não é aquilo que a gente quer saber. A gente quer saber o dinheiro. Bom, quando ela chegou aqui no Brasil, quando a família real chegou aqui no Brasil, ela criou o Banco do Brasil, né? Então teve a abertura dos portos, né? E o surgimento do Banco do Brasil. E isso aqui é um fato de grande importância para a gente, porque o Banco do Brasil ele surgiu em 1808. E aqui eu trouxe um resuminho para vocês, tá? Depois, se vocês quiserem dar pausa no vídeo e tá dando uma lida, eu vou passar, tá, por esse resumo, que eu quero me atentar só à criação do Banco do Brasil, tá? Para mim é isso aqui que é o importante. Então, o Banco do Brasil, ele começa a surgir, né? Ele surge em 1808 e até hoje, né, o Banco do Brasil, ele é o principal banco do nosso país. Então, é só uma reflexão, a gente vai partir daqui, né? Daqui vai começar a conversibilidade, né? A partir daqui vai começar a conversão em ouro, né? Tudo que for dinheiro na sociedade, o banco vai ter que ter em ouro e prata dentro da sua unidade, né? Então o Banco Central vai ter que ter ouro e prata, né, guardado, estocado, do mesmo valor que o dinheiro que está circulando na sociedade. Bom, isso aí vocês já sabem da aula passada. E a partir de agora isso também vai começar no Brasil. Mas o que eu quero atentar vocês a um fato que é a data que o Banco do Brasil foi criado, em 1808. O Banco do Brasil existe até hoje. Ele é um banco lucrativo e ele é um banco de crescimento exponencial. Ele sempre está crescendo. Ele não teve um ano que ele retraiu, tá? Ou pelo menos na média de 5 anos, não existe retração em média de 5 anos. Se você pegar a média de 5 anos do Banco do Brasil, não existe retração. Então, assim, ele é um banco muito lucrativo.
Então, de cara, a gente vai começar a entender agora, de cara, o quanto nós brasileiros, quando a gente é criado, né, na escola, na sociedade, o quanto a gente fica para trás com relação ao dinheiro. Se o Banco do Brasil ele tem crescimento exponencial, se ele sempre dá lucro, se ele não tem retração numa média de 5 anos, se ele é um banco que, se tiver alguma crise econômica, dá um caos no Brasil inteiro. Se ele é tudo isso, por que todo brasileiro não tem um pedaço do Banco do Brasil? Aí você vai me falar assim, isso não existe. Claro que existe. O Banco do Brasil, hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, custa menos de R$ 28 o pedaço na Bolsa de Valores. Menos de R$ 28. Existe aí Vale Gás, né, que o governo dá, que é muito maior do que esse valor. É muito maior do que R$ 28. Percebe? Até porque R$ 28 no Banco do Brasil, em 10 anos, em 10 anos, esses R$ 28 podem virar 140. Se você botar dividendo, se você botar o crescimento exponencial do banco, valorização da ação. Eu não estou dizendo aqui para o pessoal comprar Banco do Brasil, não é uma recomendação, não é para sair desse vídeo aqui, entrar na Bolsa de Valores e comprar Banco do Brasil. É só um fato para a gente começar a entender como a gente fica para trás. Se o Banco do Brasil é do Brasil, todo brasileiro deveria ir lá na Bolsa de Valores e comprar pelo menos um pedaço. Custa R$ 28. Um pedacinho custa R$ 28. Ninguém vai ficar rico comprando pedaço do Banco do Brasil. Tudo bem, meu querido, só que o Banco do Brasil, ele é o banco do seu país. Você tem que ter um pedaço do patrimônio do seu país. Eu, por exemplo, eu tenho o Banco do Brasil na minha carteira. Eu tenho Petrobras, que funciona da mesma forma. É claro que a Petrobras começou mais para frente, mais ou menos lá na década de 50. E depois que o Lula entrou no primeiro mandato dele lá atrás, ele faz o IPO na bolsa, né, que ele coloca as ações para venda, né, para trazer investidores para a Petrobras. Mas funciona da mesma forma. Quando ele faz o IPO na bolsa, que as pessoas podem ir lá comprar, bancos internacionais podem ir lá comprar, deveria ter tido uma iniciativa para todo brasileiro comprar um pedaço da Petrobras, porque o petróleo sempre foi do Brasil, então ele é de todo brasileiro. Só que ninguém vai dar um pedaço da Petrobras para você, meu querido. Você tem que ir lá e comprar. Ninguém vai ensinar para você. Na verdade, ninguém vai ensinar, não. O pessoal não ensinava. Hoje em dia já tem os influenciadores e eu tô aqui justamente ensinando. Mas assim, é difícil você achar uma pessoa que vai te ensinar a ter essa ideia de que empresas que são suporte nacional. O que é suporte nacional? É aquela empresa que, se ela quebrar, você provavelmente vai ter problema em receber o seu salário, sendo que você não tem nada a ver com aquela empresa. Exemplo, Petrobras. Se a Petrobras quebrar, provavelmente vai ter funcionário público que não vai receber o salário, um professor ou um médico, porque vai ter uma crise econômica no país. Então, quer dizer, se você tem uma empresa que não pode quebrar, está na Bolsa de Valores, essa empresa ela tem uma credibilidade muito grande, e a gente já viu isso. Então, ela é um negócio muito lucrativo, que é petróleo. Ela tem uma liquidez muito grande, porque tem um grande valor, então acaba que ela tem muitos papéis, né? Então ela vai ser negociado muitas vezes, então ela tem muita liquidez. Então ela tem muita liquidez, ela tem grande credibilidade, porque se ela quebrar, você pode não receber o seu salário. Se você trabalha numa empresa, você pode ser mandado embora, porque vai ter uma recessão no país. Ela serve como reserva de valor, de uma certa forma, porque o petróleo é uma reserva de valor. Enquanto tiver
Enquanto a Petrobras tiver petróleo, para retirar petróleo, ainda para retirar, enquanto ela tiver, então ela tem reserva de valor lá acumulada, certo? E se você tiver uma empresa dessa, você tem um bom relacionamento com um banco, porque você tem garantias. Ela tem tudo que a gente está falando há semana. Ela tem tudo. O Banco do Brasil também tem. Ele foi criado em 1808. Gente, é muito tempo. É uma empresa que cresce, ganha muito lucro e está há muito tempo com a gente. E por que todo mundo não tem um pedaço do Banco do Brasil? Não sei. Eu sei que eu tenho. Bom, eu até sei porque as pessoas não têm um pedaço do Banco do Brasil. Elas não são estimuladas a ter o crescimento do seu patrimônio, né? Quanto menos o patrimônio crescer do indivíduo, mais dependente do governo ele fica. Quanto mais dependente do governo ele fica, ele se torna voto fácil, né, para manter governos no poder durante muito tempo. Se ele tiver patrimônio muito grande, ele pode sair do país, né? A pessoa que é rica, ela não necessariamente ela precisa viver naquele país, ela pode ir morar em outro país. Isso acontece, a maioria dos nossos ricos aqui no Brasil, eles têm casa nos Estados Unidos, por exemplo, e aí o cara é brasileiro, mas mora nos Estados Unidos. Então, esse cara que é rico e mora nos Estados Unidos, ele nem votar ele não vem votar, ele não vem aqui no nosso país votar. Ele não está nem aí, né, para quem é presidente, para quem não é. Ele só quer que o serviço dele, a forma que ele ganha dinheiro, o negócio dele, aqueles 5 pilares, ele quer ter um negócio lucrativo, ele quer ter liquidez, ele quer ter credibilidade, ele quer ter uma reserva de valor e ele quer ter bom relacionamento nos bancos. Às vezes ele tem tudo isso e ele não está nem aí. Quem é presidente, quem deixou de ser presidente, quem é governador, quem é prefeito, ele não está nem aí para a política. E ele nem no Brasil ele mora, por conta da quantidade de dinheiro que ele tem e como ele faz esses 5 pilares funcionar de forma eficiente, tá? Então, a partir daqui, a gente vai ter o Banco Central do Brasil, que vai começar assim que o Reino Unido, né, interagir e começar a trazer a conversibilidade, o Brasil vai copiar essa conversibilidade. E outros países também vão copiar até a Segunda Guerra Mundial, né? Lá pro finalzinho da Segunda Guerra Mundial, aonde os Estados Unidos vai começar a mudar o jogo. E aí que o bicho pega, porque, e eu gosto de botar essa gíria assim, né? Por que o bicho pega? Porque quando os Estados Unidos muda o jogo, quando você tem qualquer player que muda o jogo, se você não prestar atenção na mudança, você vai perder a jogada. Então, quando os Estados Unidos mudam o jogo e alguns países do mundo não percebem essa mudança, não leva fé, esses países começam a ter um retrocesso de uma certa forma até eles acordarem. Agora, mais recentemente, né? Aí, dentro nos últimos 15 anos, né? Quem mudou o jogo foi o Bitcoin. O Bitcoin veio para mudar o jogo. Só que ele é um spoiler lá para na nossa última aula. Eu vou falar sobre reserva de valor e vou falar sobre Bitcoin. Já estou dando um spoilerzinho. Ele mudou o jogo a partir do momento que foi criado uma moeda que não é de nenhum país e as pessoas dão muito valor. E a gente vai falar sobre isso lá no final desse projeto, tá? Então, quando tem a mudança, se você criar resistência à mudança, você vai ficando para trás. Você tem que entender a mudança e você tem que ver se é para você essa mudança. Agora, se você for contra a mudança, você não tem força suficiente, você vai ficando para trás. Os Estados Unidos, quando saiu da Segunda Guerra Mundial, eles eram muito fortes, não tinha como bater de frente com a mudança que eles estavam propondo. Então, os países que abraçaram a mudança,
eles crescem exponencialmente até hoje. Os países que demoraram a mudar, eles também crescem, mas eles crescem um pouco menos. E os países que não conseguem entender esse funcionamento do dinheiro, da mudança que os Estados Unidos fez, ele ainda tem dificuldade de crescer até hoje, tá? Então, a partir daqui, no capítulo 8, a gente vai começar a falar sobre as mudanças que os Estados Unidos fez.